Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel, principalmente indexado ao IPCA, mas que é high yield, é um negócio bem diferente do normal, Habit 11 ou Habitat 11 da XP Asset. Mas antes da gente começar a leitura do relatório propriamente dito, vamos passar para vocês alguns números, algumas informações importantes sobre o fundo. Lembrando pessoal, nesses primeiros vídeos, depois dessa mudança eu vou ficar sempre citando isso, eu não vou mais falar nem o valor de mercado, nem o valor patrimonial, porque principalmente o valor de mercado muda muito e por isso o vídeo dá uma, digamos assim, uma desatualizada rapidamente. Então eu vou preferir agora só falar o P sobre VP, que esse oscila menos, 0,01, 0,02, muito pouco, ou para cima ou para baixo, a não ser que aconteça algo excepcional com o fundo, claro, tem algum calote anunciado, aí esse fundo afunda, por exemplo, ou uma notícia muito boa, que aí ele sobe, mas isso são raras exceções. Então o P sobre VP, como varia menos, eu vou dar mais atenção a ele. Começando aqui, a primeira informação que eu passo para vocês é que o dividend yield dele dos últimos 12 meses, o que ele realmente pagou foi 14,62%, o que é um dividend yield bom, até chega a ser muito bom, considerando principalmente que aqui não paga imposto de renda, mas isso se deve porque o P sobre VP dele está a 0,92, ou seja, está com 8% de desconto, indicando que pode ser um bom momento para comprar esse fundo, porque ele está descontado, mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, inclusive aqui do Habitat 11. A gente vai passar informações para vocês que vão decidir se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira. Por isso, por ele estar com esse desconto, é que o dividend yield dele desses últimos 12 meses está 14,62. Eu fiz a conta colocando ele no valor patrimonial, ou seja, o P sobre VP igual a 1. Se ele tivesse com P sobre VP igual a 1, o dividend yield dele no último ano seria de 13,5% aproximadamente. Em termos de comparação, ele aqui é um fundo high yield, aquele fundo mais arriscado, que você está correndo mais risco. Comparando ele, por exemplo, com um fundo high grade top, como o HGCR, por exemplo, que nunca tem problemas, basicamente é isso. Nos últimos 12 meses, o HGCR distribuiu cerca de 12% e meio, ou seja, o Habitat está com 1% acima dele, na prática. Até porque o HGCR está acima do valor patrimonial, o que até diminui um pouco o dividend yield dele do ano. Então, por isso, nessa comparação do valor que deveria estar, entre aspas, do Habitat com o HGCR, a gente vê que a diferença é só de um ponto percentual e não de 2. Na minha opinião, eu acho 2% nessa diferença, esse spread entre um fundo high grade e um high yield, eu acho pouco. Eu acho que para compensar esse risco a mais, tem que ser pelo menos 3%. O ideal seria uns 4% a mais entre o fundo high grade e o high yield. Ou seja, em comparação a um HGCR da vida, um FII de papel desse aqui, high yield, deveria estar pagando no mínimo 15,5%. Isso considerando o P sobre VP 1. Mas o ideal seria uns 16%. E ele está apenas 13,5% na correção do P sobre VP. Tá 2%? Tá, mas exatamente porque ele está descontado. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 800 milhões, não tem uma previsão assim, uma oportunidade de mercado que faça ele fazer novas emissões para crescer mais o fundo, até porque desde o ano passado ele se encontra descontado, até quando ele alcançou as máximas dele nos últimos 12 meses, ele não bateu nem o valor patrimonial. Para um fundo desse emitir, ele tem que ficar acima do valor patrimonial, uns 4, 5% o ideal, aí ele faz emissão, mas nos últimos 12 meses ele não conseguiu nem igualar o P sobre VP, ficou no máximo 0,99, então dessa forma a gente não vê nenhuma oportunidade próxima de acontecer, a não ser que ele melhore muito, até porque ele está muito descontado. A quantidade de cotistas dele é boa, 70 mil cotistas, mas como ele é um fundo de base 100, para quem não sabe, ele é um fundo de base 100, fica mais complicado aumentar essa base de cotistas. E a liquidez dele, diária, está de 1,46 milhões, quase 1,5 milhão, quer dizer, quase o que eu considero um mínimo aceitável, apesar do ideal para mim ser a partir de 2 milhões, mas 1,5 milhão seria um mínimo aceitável. Ele está praticamente nessa mínima que eu considero. O último dividendo anunciado e que vai ser pago nesse mês de março foi de R$ 1,05, o que dá um dividend yield do mês de 1,14%, o que é o dividend yield que os fundos high yields mais ou menos estão pagando. Os fundos high grade estão pagando na faixa de 1%, ou até um pouquinho mais, e ele 1,14%, mas só porque ele distribuiu um pouco a mais do que ele estava distribuindo. Nos últimos meses, ele estava distribuindo na faixa de R$ 1, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e ele desse mês deu R$ 1,05. Mas esse relatório é de janeiro, você está perguntando, mas a gente já está em março, Adriano, tá no dia 8 de março, eu tô gravando esse vídeo dia 8 de março, mas ele vai ao ar dia 9 de março, por que tanto atraso assim? Não é culpa minha, pessoal, basicamente a culpa é do próprio fundo, ele normalmente atrasa mesmo. O padrão do relatório do Habit 11 é sair mesmo bem no
limite do final do mês seguinte ao do relatório ou no início do outro. Esse relatório saiu no dia 1º de março. A gente não conseguiu trazer antes porque tinha mais outros fundos na frente, na fila pra gente fazer. Quando ele apareceu, eu coloquei ele, até porque o vídeo do último relatório que a gente fez aqui no canal trouxe uma quantidade interessante, digamos assim, de views. Por isso que eu tô trazendo ele novamente. Mas já tá com uns 2, 3 meses que a gente trouxe. Por quê? Porque exatamente no mês que eu lancei, ele não conseguiu bater a meta. A nossa meta atual de views é 250 views. Para trazer o relatório do mês de fevereiro, no começo do mês de abril, a gente tem que bater pelo menos 250 views. Então, se você quer ajudar a gente bater essa meta pra gente trazer o relatório do mês de fevereiro, já fica o convite. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário aqui. Você possui o Abbott 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Qual outro fundo imobiliário desse segmento aqui de recebíveis, de papel, você possui? Coloque aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Vocês dizem quais são os seus fundos imobiliários de papel e eu digo quais são os meus. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva agora mesmo, viu? Não esqueça disso, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. E desta forma, você assistiu o vídeo mais cedo, o YouTube ajuda a gente distribuindo esse vídeo para mais pessoas e a gente bater nessa média com mais facilidade. Vamos para a leitura do relatório propriamente dito agora. Um detalhe que eu gosto de citar aqui, que chama a atenção no Abbott, é dessa questão de informações gerais. Eu já falei para vocês que o gestor é XP Asset. Essa taxa de gestão e administração deles é 1,26, é uma das mais altas dos fundos imobiliários. Normalmente, os fundos que cobram mais, cobram 1,15 até 1,20, mas o normal padrão é 1%. E ele cobra 1,26. É uma taxa bem alta, bem salgada. E ele ainda tem essa taxa de performance, que é 20% do QCD, 100% do CDI. Para um fundo que é muito mais indexado ao IPCA, é até estranho ele ter uma taxa de performance indexada ao CDI. Perde um pouco a noção de se tá pagando ou não tá pagando. Eu creio que se tiver pagando é muito pouco. A gente não tem essa clareza. Na DRE não mostra o pagamento de taxa de performance separado da taxa de administração e gestão. A gente vê só um bloco de despesa, só. Pronto. Então a gente não sabe se tá pagando. A gente teria que calcular aqui para ver. Eu creio que tá 20% acima do CDI atualmente, mas muito pouco acima. Sobre o fundo no mês de janeiro, ele pagou R$1. Eu falei que nesse mês de agora, de março, referente ao pagamento do mês de fevereiro, ele tá pagando R$1,05, mas no mês de janeiro ele pagou R$1 apenas. Aí ele cita aqui sobre o desempenho da carteira de recebíveis, mas que servem como garantia dos CRIs. Não é dos CRIs que estão na carteira do fundo, é os que servem como garantias. O portfólio segue saudável. A gente pensa, tá tudo bom com o fundo, né? Mas isso aqui não é verdade, né? Porque o fundo está com inadimplência na carteira na média de 14,05%. Ou seja, é uma inadimplência relativamente alta. Isso para mim quer dizer o seguinte, que o P sobre VP para estar ok, no mínimo teria que estar na faixa de 0,85, no mínimo. O ideal seria 0,80 para poder compensar essa inadimplência. Agora, claramente, se tivesse tudo ok com o fundo, ele estaria pagando cerca de 10 a 15 centavos a mais. Aí ele estaria com yield bem top, né? Mas infelizmente ele está com toda essa inadimplência e por isso que ele está com esse yield mais baixo, que a gente está vendo, que eu falei no início do vídeo. Em relação à alocação de recursos, o fundo está com quase 90% do patrimônio líquido alocado em CRIs, mas ele não é aqueles que chamam puro sangue, porque ele tem um pouquinho de aplicação em fundos imobiliários, cerca de 5% da carteira é em fundo imobiliário, são 44 operações de CRIs, que eu não tinha falado, né? E cerca de 7% da carteira se encontra ainda no caixa, cerca de 54 milhões. Nesse período aqui, nesse mês, ele comprou 2,5 milhões desse CRI GR Group, que é do tipo de empreendimento que ele mais investe, que são os research, né? Aqueles locais para passar férias. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho mais na carteira do fundo. Eventos subsequentes são esse pagamento aqui do pipeline nos próximos meses, com a taxa média de inflação mais 10,65%. Em relação à demonstração de resultados, aquelas que eu considero ideal, porque tem 12 meses da DRE aqui do fundo, isso eles estão de parabéns, eles separam com detalhes, digamos assim, entre aspas, as receitas, eles mostram as receitas CRIs divididas em 3 partes e também as receitas de outros ativos em 4 partes, só a despesa que ele coloca só uma linha e diz o valor. Isso é bem interessante, 12 meses e com todas essas subdivisões, a gente tem uma noção melhor de como é que está acontecendo. Você vê que no começo do ano passado, por exemplo, o fundo estava recebendo muito dinheiro e ele basicamente, como eu falei, ele não está fazendo emissões faz tempo, a última emissão que ele fez foi em 2022, então o fundo não está crescendo. Isso aqui não tem relação com o crescimento do fundo, e sim com realmente o crescimento das receitas, porque nessa época os juros estavam maiores, porque como ele é
mais ligado a IPCA, nessa época o IPCA estava dando alto, e aí ele estava lucrando muito. Aí você vê uma perda a partir de junho, com queda do IPCA, que se eu não me engano começou em abril ou foi maio, mas sempre ele se reflete, essa queda do IPCA, cerca de 1 ou 2 meses depois do que acontece na prática. Então aí você vê que ele começou a cair, ó, ficou de, aqui estava quase 12 milhões, foi para 9 milhões, caiu quase 3 milhões. Aí, ó, se manteve, ó, caiu mais ainda em agosto, setembro e outubro, olha aqui, outubro ficou quase 8 milhões apenas. Voltou a subir em novembro, foi exatamente numa época que já estava começando a dar uma recuperada, o IPCA aumentando, 9 milhões em novembro, 9 milhões praticamente em dezembro, mas aí em janeiro teve uma queda, uma perda de 1 milhão. Você vê que essa perda foi maior por quê? Porque em questão de juros, caiu de 6 milhões e 700 para cerca de 6 milhões e 100, que é quase 6 milhões e 800, né? Então caiu 700 mil na receita de juros das CRIs. Em compensação, subiu a de atualização monetária, que subiu quase 600 mil, mas teve uma grande perda também nessas outras receitas, que não fica claro o que é, mas eu creio que é giro na carteira, é venda de CRIs para compra de CRIs, então isso aqui deve ser ganho de capital. Então a gente vê que ele sempre tem ganho de capital ou não ganha nada, mas ele também não perde, não tem perda de receita, porque tem muita gente que gira a carteira e o que acontece é perder o valor, vende a CRI com um preço abaixo do valor que comprou. Aqui não, ele sempre ganha, aqui ele ganhou muito pouco, e nos meses anteriores sempre estava ganhando 1 milhão ou mais, na maioria dos meses. Esse aqui ganhou quase 1 milhão, mas aqui ganhou muito pouco. Em comparação a dezembro, ele ganhou cerca de 800 mil a mais. No final das contas, a gente vê essa diferença de 1 milhão. E aqui em outras receitas, que aqui já em relação à receita de fundos imobiliários, aqui era de CRIs e aqui é de fundos imobiliários, no final das contas, descontando as despesas, você vê que a despesa também foi maior, aqui cerca de 200 mil a mais, aqui teve um desconto, digamos, na despesa. No final das contas, ele teve um lucro reduzido em cerca de 600 mil, de dezembro para janeiro. Por isso a gente vê uma perda no resultado por cota, que foi 1,5 em dezembro e 98 centavos em janeiro. Só que ele pagou o quê? Em dezembro ele pagou 98 centavos, ou seja, foi menos do que ele pagou em janeiro. Em janeiro ele recebeu menos e pagou mais. Ele fez o contrário. Eu não sei por que ele fez essa reserva de 7 centavos aqui. Não fica claro qual seria o resultado de reserva dele. A gente não sabe qual é a reserva do fundo. Ele não diz, então a gente fica sem saber. Isso é chato, bem chato, bem desagradável, porque a gente não sabe se o fundo tem como segurar uma queda, por exemplo, dos rendimentos, colocando dinheiro que está em reserva, porque ele não fala da reserva. Então a gente fica sem saber. Você vê aqui claramente nos meses de fevereiro até julho do ano passado, ele estava pagando muito bem, 1,20, 1,25, 1,30, 1,20, 1,20. Aí caiu para 1, ficou um real, 4 meses, caiu para 98 centavos, ou seja, teve uma queda de 2 centavos, pouca, mas caiu e voltou a pagar R$ 1 em janeiro e agora no mês de fevereiro, que está sendo pago em março, ele já aumentou um pouquinho para 1,5. Provavelmente já aumento aí do IPCA que aconteceu no mês de dezembro. Sempre bom mostrar essa questão do portfólio do fundo. A gente já tinha mostrado para vocês. Ele é praticamente um fundo majoritariamente CRIs, quase 90% da carteira é CRIs. Tem um pouquinho de fundo imobiliário e tem um pouquinho de caixa. A gente tinha mostrado isso aqui há pouco, só que sem essa barrinha aqui. O segmento que ele investe mais é loteamento e multipropriedade. Somando multipropriedade com loteamento, mais de 60% da carteira. E para quem conhece esse tipo de investimento, sabe que tanto loteamento como multipropriedade são mais arriscados. Então tem essa questão. Por isso que ele é um fundo mais high yield. 60% da carteira nesses dois tipos de segmentos aqui mais arriscados. A gente vê que o fundo é basicamente, como eu já tinha falado para vocês, um fundo indexado à inflação. Ele fala inflação porque aqui não tem só IPCA. Mas a gente fala mais inflação considerando IPCA. Mas ele não tem só IPCA dentro de inflação. Tem o INPC, tem IGPM e tem INCC. São 3 índices mais ligados à inflação. 76% é só IPCA. IPCA com a taxa média de 11%. Ainda está abaixo de 12%. Mas o CDI não. O CDI dele é high yield mesmo. CDI em média mais 4,87%. Mas só que o percentual dele no CDI é só 3,70%. Ou seja, abaixo de 4%. Realmente o maior índice dele é IPCA, é inflação. 76%. E tem esses outros aqui bem baixos, que somando todos não dão nem 20%. Você vai dizer, por que não dá nem 20%? Porque ele tem a parte de caixa, que ele não está citando aqui no patrimônio líquido, e tem a parte dos fundos imobiliários, que são mais 4%. Então são 11%. Então se você somar tudo isso aqui, vai dar cerca de 89%, sendo 80% IPCA e CDI. Os outros 4 juntos dão cerca de 9%. Aqui tem a lista de devedores da estratégia principal dele, do fundo, que é a estratégia que ele chama Core. E a gente vê que ele não cita os devedores, ele cita os nomes dos empreendimentos. Você vê que tudo aqui basicamente é CRI. Ele é um fundo que majoritariamente é CRI, a gente acabou de ver isso. É quase 90% CRI. Aí tem um pouquinho de dinheiro em caixa,
renda, e tem aquele pouquinho em fundos imobiliários, e na estratégia core é tudo CRI. E ao invés dele colocar o nome do devedor, da empresa que está devendo, ele coloca o nome dos empreendimentos. Você vê aqui, Ipioca Beach Residence, que é um dos maiores percentuais do fundo, 6,5% do patrimônio líquido atrelado a esse empreendimento. A thumbnail do vídeo é do Ipioca Beach Residence, cerca de 51 milhões da carteira do fundo está atrelado a esse empreendimento. Aí você vê aqui, é tudo nome de empreendimentos, né? Vila Madalena, Alto Vista, Jardins Boulevard, então é tudo os nomes dos empreendimentos, Edifício Sky, Hot Beach Suites, Vilaredo Bar, etc, etc. Aqui você vê as taxas e o índice aqui, o indexador. Como ele tem vários indexadores, fica até confuso. Eu marquei pra gente alguns dos que estão mais high yield. Exatamente aqui, esses 3 ligados a IPCA a partir de 12. Esse aqui é bem high yieldzão mesmo, né? Que faz parte do GR Group. Verifica que ele tem pouca coisa de CDI mesmo, ó. CDI mais 5 aqui, ó. Você nem vê mais CDI. Esse aqui é a primeira parte dessa parte da estratégia core. Ele tem muitos ativos, são 44 só de CRIs. A gente vai mostrar todos aqui para vocês. Então a gente vê os percentuais, você vê os valores investidos aqui pelo fundo, vê os patrimônio líquido atrelados a essas dívidas. Aqui ele mostra também a questão das obras e como é que estão as vendas desses empreendimentos. Tem toda essa questão que complica mais ainda o negócio, porque depende das obras, das vendas e tudo mais. Como é que estão as obras, como é que estão as vendas. Vamos passar para a segunda parte aqui. E para terminar, a gente tem mais CRIs aqui, como eu falei para vocês. Tá aqui o nome dos empreendimentos, as taxas e os indexadores aqui do lado. Mais uma taxa alta que eu destaquei aqui, CDI mais 6,18, uma taxa alta. Aqui os valores investidos e os respectivos valores percentuais do patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores, o que totaliza nessa principal estratégia do fundo 626 milhões dos 800 milhões que o fundo tem em carteira. 78% da carteira está nessa principal estratégia do fundo, que é aquela estratégia de carrego para o longo prazo dele. Vamos passar agora para mostrar os ativos deles nas outras estratégias do fundo. Na estratégia tática, que é como se fosse a intermediária entre a estratégia que ele chama de liquidez, que é para girar mais a carteira, e a core, que é a principal, ele tem essa estratégia aqui, que tem mais CRIs. A gente viu lá em cima que ele tem 44 CRIs. A gente viu, acho que uns 39 nessa primeira parte, e tá vendo mais 5 aqui. Eu não sei se ele tem mais na liquidez. Eu acho que não tem CRI na liquidez. Aqui me parece mais o nome das empresas, viu? Até porque Gafis é o nome de uma empresa. Então eu creio que aqui já não é um CRI com o nome do empreendimento, e sim da própria empresa. E a gente vê as taxas, vê taxas altas, que tem um percentual menor na carteira. Tem também fundos imobiliários. Daqui basicamente os que eu conheço melhor são o Vigi e o RZAT. Tem vários vídeos no canal, se você quiser assistir, vários vídeos do canal sobre o RZAT, que ele faz relatórios apenas trimestrais. A gente cobriu os 4 últimos relatórios do RZAT. Aqui a gente vê que 10% do patrimônio líquido do fundo está atrelado a essa parte aqui da estratégia tática, mais 3,43% de fundos imobiliários. Aqui temos os valores, aqui é o valor total, e aqui os valores parciais de cada um desses ativos, o valor total e os valores parciais de cada um desses investimentos em outros fundos imobiliários que o fundo possui. E para fechar, temos aqui a estratégia de liquidez. E lembrando que se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora mesmo, deixa aquele likezão para ajudar a gente a bater a meta de 250 views, porque se a gente bater essa meta, no início do próximo mês, provavelmente estaremos trazendo mais um vídeo aqui sobre a leitura do relatório do mês de fevereiro do Habit 11. Então, aqui na estratégia de liquidez, isso aqui são os fundos que ele acha mais fácil de negociar, basicamente é isso, que ele considera, como o próprio nome diz, tem mais liquidez no mercado. O VGHF, o Canip também é muito conhecido, RBRR. Para mim, esse aqui que eu conheço menos, SNCI, que é da Suno, conheço mais a gestora do que o fundo em si, mas ele tem um percentual muito pequeno da carteira do fundo, apenas 1,32%, né? Aqui a gente tem que ele tá com 10 milhões e meio comprado aqui nesses fundos imobiliários. O que ele tem mais mesmo nessa estratégia da liquidez é o que ele chama fundo soberano, que ele tem 54 milhões na carteira. Isso aqui já descontando, ele já fala, descontando o pagamento de dividendos e provisões de despesas que serão realizadas no mês corrente. É quase 7% da carteira aqui no caixa do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ajudar a gente a bater a meta de 250 views para a gente trazer no próximo mês mais uma leitura do relatório do Habit 11. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!